Hoje o tema da mensagem que nós vamos falar é 1 em 1 milhão. Você já vai entender. O texto base que nós vamos conversar aqui está em Atos, capítulo 9, dos versículos de 1 a 20. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Esse texto fala sobre a conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Talvez o que você mais esteja ouvindo da igreja, da parte da igreja de Jesus, é sobre avivamento. Porque todo grande avivamento sempre é precedido por um grande caos. E é isso que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Um caos tem tomado as pessoas, o medo, o pânico. E quando está para acontecer um avivamento, os teólogos, os historiadores, os estudiosos da palavra, eles dizem que sempre acontece um caos e é abalado a economia, é abalada a sociedade, para que Deus venha trazer ordem e fazer aquilo que Ele quer fazer através da onda de avivamento, que Ele quer salvar mais pessoas. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns autores de muitos livros importantes que está rolando por aí, e eles fizeram um estudo dizendo que esse é o tempo, preste atenção nisso, esse é o tempo que o Senhor vai salvar 1 bilhão de pessoas. Será que você está entendendo? Nesse tempo, muitos de nós achamos que Deus não vai fazer nada nesse tempo, está todo mundo em casa. Mas já foi feito um estudo que o Senhor vai salvar nesse tempo 1 bilhão de pessoas. E você vai ser a pessoa usada para que essas pessoas conheçam o Senhor Jesus. Sabe, eu creio que Deus, Ele está no controle e nada é por acaso. Eu creio que essas pessoas que vão se achegar a Jesus, elas virão através da minha vida e através da sua vida. E eu sei que Deus, Ele sempre se preocupou em salvar muitas pessoas. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 9, versículo 37, assim: Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você está disponível para trabalhar no reino de Deus, jovem? Você está disponível para servir? Ou você tem se deixado tomar pelo medo, pelo pânico, por tudo aquilo que a mídia está colocando na nossa mente? Porque Deus sempre teve isso no coração, de salvar muitas pessoas, e o trabalho é muito grande, mas cadê os trabalhadores? A pergunta que fica é, onde estão os trabalhadores? Se nós formos pensar em uma colheita de 1 bilhão de vidas, você crê nisso? Você crê que em meio a tudo isso o Senhor vai salvar 1 bilhão de pessoas? Se nós formos fazer essas contas, nós precisamos de 1 milhão de líderes para cuidar de 1.000. Cada um cuidando de 1.000. Ou então de 10 milhões de líderes para cuidar de 100. Isso é que diz o livro Cultura do Avivamento. Você pode pesquisar, está tudo registrado lá. De uma forma ou de outra, nós precisamos urgentemente levantar pessoas para falar do nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja aí na sua casa pensando, eu? Não, de forma alguma, eu acabei de conhecer o Senhor. Ou talvez você está ouvindo essa mensagem e você não ainda aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E nessa noite Jesus está falando com você. Você mesmo que talvez ainda não frequenta uma família espiritual, uma igreja. O Senhor está falando que através de você, pessoas vão conhecer a Ele. Essa mensagem não é para nós falarmos sobre números. Fica tranquilo, eu não sou nada boa em números. Mas eu pude entender uma coisa através dessa palavra. Eu pude entender que o Senhor, Ele usa os improváveis. Aqueles que nós achamos que Ele não vai usar, que não tem como sair nada daquela pessoa, é a pessoa que o Senhor usa. Se você está acompanhando o texto na sua Bíblia de Atos, capítulo 9, você percebeu que Saulo, já começa assim o versículo 1, que Saulo está perseguindo os cristãos. E ele teve uma aprovação para quem ele encontrasse no caminho de Damasco, até Damasco, ele poderia
pegar essa pessoa e torturá-la e matá-la se ela fosse um discípulo de Jesus. Esse é Saulo. Essa é a pessoa que Deus usou para atingir milhares de pessoas, eu e você. O evangelho só chegou até nós por causa da ousadia desse homem. Esse homem era um perseguidor. E talvez você está na sua casa assistindo esse culto porque alguém na sua casa está vendo e te convidou para assistir, mas você não concorda com nada disso, você não gosta da igreja. Pelo contrário, você quer a igreja bem longe de você. E Saulo era essa pessoa. Saulo não gostava de crente. Saulo não podia ouvir falar em igreja. Ele queria que tudo isso ficasse bem longe dele, muito mais, ele queria matar as pessoas que estavam propagando sobre o nome de Jesus. Nós podemos ver no início do texto, como eu disse, que ele era um perseguidor. E dá para saber também pelo texto que está em Atos 8, que Saulo, ele atestou, ele estava ali a hora que Estevão foi morto, apedrejado. Então dá para perceber que Saulo não era uma pessoa só ruim, ele era um cara completamente ruim. Ele queria o fim de tudo que tivesse a ver com Jesus. Então você é essa pessoa, talvez. A pessoa que não quer Deus, que não quer ouvir falar, que está de saco cheio, mas sabe, o Senhor está falando com você, que através da sua vida, não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, Ele quer usar a sua vida para que outras pessoas se acheguem ao Senhor. É muito interessante perceber que Jesus não olhou para todos os erros de Saulo. Jesus não acusou Saulo por todos os pecados, por tudo que ele tinha feito, por estar perseguindo o povo dele. Jesus simplesmente mostrou para ele todos os planos que ele tinha através da vida dele. E você que já é um cristão, você que já é um jovem aqui da nossa família, que está empoderado para ganhar vidas, o Senhor quer usar você, o seu testemunho de conversão, para atrair outras pessoas. Assim como foi na minha vida, todos os erros que eu cometi, todas as falhas, todas as vezes que eu me distanciava e me distanciava de Jesus, que eu não queria ouvir falar dele, o Senhor nunca mudou os planos que Ele tinha para a minha vida. E assim o Senhor vai fazer na sua vida, jovem. Tudo aquilo que você viveu, aquelas coisas absurdas que você acha que você fez quando você ainda não tinha Jesus. Esse testemunho foi formado para que você pregasse Ele, para que vidas viessem para o Senhor. Saulo foi essa pessoa. O texto diz que ele, quando estava lá no caminho de Damasco, ele se prostrou. Ele se prostrou porque ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez o Senhor está falando com você aí agora. Helena, Helena, por que me persegues? Maria, Maria, por que me persegues? Ei, por que você está contra a minha igreja? Por que você não gosta de ouvir falar das minhas coisas? Deus está falando com você que Ele vai te usar. Você vai ser uma pessoa que vai ganhar 1 milhão de pessoas e vai cuidar bem dessas pessoas. E elas vão conhecer o Senhor por causa do seu amor e da sua devoção a Jesus. Eu consigo perceber muitas coisas. É interessante perceber como Cristo abraça Saulo, mesmo ele sendo um perseguidor. O Senhor te ama. E independente se você não quer nada com Ele, ou se você já serve a Ele, o amor dEle por você continua o mesmo. O sacrifício da cruz não foi mudado, foi por amor a você. Mesmo que a sua família, ninguém na sua casa conheça o Senhor Jesus, Deus vai usar você, a sua história, a sua mudança, filho, para ganhar os seus pais para Jesus, os seus irmãos, os seus tios. Não tem como isso dar errado, porque isso não é uma obra humana. Você acha que um perseguidor da igreja de Jesus como Saulo foi convencido por mim, por uma igreja? Não, ele foi convencido pela voz de Deus.
Foi a voz de Deus que ele ouviu e se prostrou, porque ele entendeu que o Senhor estava falando com ele. E a palavra do Senhor diz, nesse texto que nós estamos falando, que ele ficou cego por 3 dias. E aí o Senhor enviou Ananias, um homem, para ir até lá, impor as mãos sobre ele e dizer: olha, o Senhor te escolheu, então seja batizado agora e seja cheio do Espírito Santo. E aquele homem que era Saulo, se levantou Paulo, e ali ele espalhou o evangelho em todos os lugares. E eu e você só estamos aqui porque esse homem se levantou em 1 milhão para ganhar aquela geração. Eu preciso que você entenda como foi para mim entender. Muitas vezes nós estamos pregando a palavra do Senhor achando que não está saindo dessas 4 paredes. E eu creio que Deus está fazendo tudo isso no mundo para que as famílias fiquem unidas, porque o que Ele quer começar é dentro das famílias, dentro da base da sociedade que é a sua casa. Depois que Saulo foi batizado pelo Espírito Santo e se tornou Paulo, instantaneamente, a palavra do Senhor diz que ele se levantou e ele começou a pregar. Então, de perseguidor, ele se tornou perseguido, porque muitas pessoas não acreditavam que ele tinha mudado mesmo. E talvez você está no início da sua caminhada, ou não, e as pessoas olham para você e não acreditam que você de fato mudou. Que aquelas coisas que você fazia, você não faz mais, porque tudo se tornou novo. Mas o Senhor acredita em você. É Ele que está apostando tudo em você. Porque você é precioso para Ele. Sabe? Para que eu e você possamos ser essa pessoa que vai cuidar de toda essa multidão de pessoas que vai se achegar ao Evangelho. Nós precisamos tomar algumas posturas para viver aquilo que o Senhor quer. Você consegue imaginar 1 bilhão de almas sendo salvas nessa noite? Será que você consegue imaginar ou você está incrédulo? Não, através de mim não. Através de mim não tem como sair nada de bom. Mas é por causa do seu coração que reconhece quão pequeno nós somos é que Ele vai fazer essa grande obra na sua vida. Porque Deus, ele não é como o homem. Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Então, o que eu e você podemos fazer para ser resposta para esse mover de avivamento, essa onda que o Senhor está trazendo? O que eu e você podemos fazer para dizer sim e amém para aquilo que o Senhor quer fazer? Eu preciso que você entenda. A palavra do Senhor deixa isso claro. Que Saulo, ele não simplesmente se levantou e começou a pregar. Ele acreditava no que ele pregou, naquilo que ele pregava. Porque como pode um homem que abominava as coisas de Jesus, a história de Jesus, passar a amá-lo tanto, a ponto de pregar, a ponto da sua vida estar em risco? É o amor de Deus. É esse amor que quer te alcançar. Como eu faço então para ser resposta para esse mover? Eu entendi, eu estou aqui no meu sofá, eu estou aqui no meu quarto agora, e eu entendi que através da minha vida, 1 bilhão de pessoas vão se achegar. Eu quero ser essa parte do 1 milhão de pessoas que vai cuidar dessas pessoas que estão chegando. Eu quero ser. Então como que você faz? A primeira coisa, entenda o que Jesus quer de você. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 9, no versículo 5, a parte B e o versículo 6. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Contudo, levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus se interessa mais em nos mostrar os planos dele do que nos lembrar dos nossos erros. Naquela hora, Jesus poderia olhar para Saulo e falar todos os erros dele. Saulo, Saulo, eu já vi que você matou. Saulo, eu vi quando estava lá Estevão e você estava zombando e você estava ali atestando que ele tinha que morrer mesmo. Mas o Senhor só falou o seguinte: levante-se e vá.
Levante-se. O Senhor quer que você se levante. O Senhor não está olhando para os seus erros, jovem. Satanás quer colocar na nossa mente que os nossos erros vão nos afastar do Senhor. É isso que ele quer colocar na nossa mente. Mas a palavra do Senhor fala que quando eu me arrependo dos meus erros e peço perdão pelos meus pecados, o Senhor me perdoa. E esse tempo em casa está sendo muito bom. Mas talvez esse tempo em casa está propício para que você peque escondido. E acha que porque ninguém está vendo, o Senhor não está com os olhos atentos em você. O que você tem feito dentro do seu quarto, jovem? Será que o Senhor não está agora falando com você de algo que você fez essa semana que muito o entristeceu? O Senhor está falando isso porque Ele te ama. E Ele está falando, olha, não importa isso que você fez. Eu desejo, eu anseio que você se levante e vá fazer aquilo que eu quero que você faça. Se há alguma dúvida da bondade de Deus, do amor de Deus, esses versículos nos mostram que o Senhor não faz acusação sobre os nossos pecados. Talvez você está em casa e não conhece o Senhor e está, não, mas eu bebo, eu fumo, eu me prostituo. O Senhor não te acusa. Não é isso que vai impedir de você ter um encontro com Ele. Porque o que Ele quer é a sua vida, o seu coração. Porque muitas pessoas virão através do seu testemunho de mudança. Daquilo que Deus fez através da sua vida. Jesus sabia quem era Saulo. Então não tente se esconder do Senhor, abafar o seu pecado, porque Ele sabe. Ele sabe quem é você no secreto. Ele sabe o que você tem feito. Mas o Senhor deseja que, através de você, onde estava abundando o pecado, comece a superabundar a graça do Senhor. Assim como foi em Saulo, que estava com o coração amargo, com raiva, querendo morte, aonde abundou o pecado na vida dele, superabundou a graça do Senhor. Não há nada impossível, Deus quer usar a sua vida. Mesmo entre tantos naquela época, Ele escolheu o mais improvável para levar a palavra dele, para chegar até nós. Ele foi que gerou milhões. E eu profetizo na sua vida a mesma coisa. Que através de você, milhões de pessoas vão se encontrar com o Senhor. Se você crê, dê um glória a Deus aí na sua casa. Cutuca a pessoa que está do lado e fala, você está ouvindo? Deus está falando com a gente. Deus está atento. Deus quer ganhar a sua vida. Para que você seja um Paulo aqui em Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo e no Brasil. Esse tempo em casa tem sido muito bom. Porque nós podemos perceber tantas coisas. Como as pessoas estão carentes de Deus. Como as pessoas estão se sentindo abandonadas. Mas nós que somos filhos do Senhor sabemos que Ele não nos abandona. Ele declarou que até o fim, até a consumação dos séculos, Ele estaria conosco. E nós podemos nos alegrar em meio ao caos, porque nós sabemos que Jesus está cuidando de nós, da nossa família. E nós estamos blindados pelo sangue dEle. Amém? Você crê nisso? Gal, o que mais eu posso fazer então? Você já sabe que a primeira coisa é entender o que Jesus quer de você. O que Jesus quer de você? Que você se levante e vá pregar a palavra. E pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Falando, eu não vou por causa disso. Eu não vou porque eu estou muito novo. Eu não vou porque eu vou perder os meus amigos. Eu não vou porque eu não consigo deixar o cigarro. Eu não vou porque eu não consigo parar de beber. Eu não vou porque eu não consigo parar de me prostituir. O Senhor está te convidando como você está. Do jeito que você está. Ele está te chamando a se levante. E vá fazer o que eu quero que você faça. A segunda coisa que você pode responder para o Senhor nesse tempo é: receba as pessoas que Deus enviar para o seu crescimento. Receba as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para cuidar de você, para te ajudar nessa caminhada. Porque é verdade, a porta é estreita.
A palavra do Senhor diz que quando chegar o grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, eu não te conheço. É verdade que o caminho é estreito, mas se você decide se arrepender e andar com o Senhor, Ele vai te usar e vai colocar pessoas na sua vida para cuidar de você. Olha só o que diz em Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Oh, por que será que o Senhor escolheu Saulo? Por que o Senhor escolheu um homem que estava averso a tudo aquilo que ele estava fazendo? Para demonstrar o seu grande amor. É importante que você entenda que nessa caminhada você não pode e você não vai andar sozinho. Não tem como você ser igreja sozinho. Não tem como. Ah, Gal, mas eu sou a igreja. Você é uma parte do corpo que quando reunida no corpo, se torna o corpo, a noiva de Jesus. Não tem como você andar sozinho. Quem é que vai dizer que você está indo para o caminho errado? Ah, não, mas Deus fala isso para mim. É só Deus quem eu acredito. Se você não está acreditando nas pessoas que Deus está colocando no seu caminho para cuidar de você, você está dizendo não para o cuidado de Deus. Entenda uma coisa, aqui na nossa família espiritual, jovem, você tem à disposição um discipulador. O que é isso se você está vendo e ainda não conhece o Senhor? Um discipulador é aquela pessoa que vai cuidar de você, que vai te alinhar, que vai te ajudar a aprender a palavra do Senhor. Você tem um discipulador? Há quanto tempo você não se encontra com esse discipulador? O que você acha que é discipulado? O discipulado é um cuidado de Deus na nossa vida. Entenda o seguinte, não tem como você fazer carreira solo na sua vida cristã. Porque o Senhor nos colocou em uma igreja com pessoas. Eu não gosto da igreja porque na igreja só tem mentiroso, só tem hipócrita. Parece que as piores pessoas estão na igreja. Tem um lugar para você aqui. O Senhor está te chamando porque eu e você somos falhos mesmos. Mas o Senhor vai aperfeiçoando, até nós nos tornarmos santos como Ele é o dia que Ele vier nos buscar. Sabe? Eu preciso que você entenda que você é um em 1 milhão. Isso significa que tem mais um monte de gente trabalhando para que o evangelho seja pregado. Seja a pessoa que chega para somar e não a pessoa que chega para diminuir. Seja a pessoa que chega para apostar na vida de outras pessoas. Para pegar uma pessoa como Saulo era, um improvável, um coração amargurado, e transformar ele no homem que ele foi em Deus, Paulo. Como que aconteceu isso na vida de Saulo? Deus colocou um homem no caminho dele, para cuidar dele, para apostar nele. Ninguém acreditava na mudança dele, a palavra do Senhor diz, mas teve um homem que acreditou na mudança de Saulo. E esse homem foi Barnabé. A pessoa que cuidou, que ajudou, que ensinou, que apontou o caminho, que deu direção. Você tem dado valor às pessoas que têm cuidado de você? Talvez você não conhece o Senhor e tem alguém que toda semana te manda uma mensagem, toda semana te convida para uma célula, todo domingo te chama para vir à igreja. E você tem ignorado essa pessoa. O Senhor está usando essa pessoa para te salvar, para fazer você crescer em Deus, aprender das coisas do Senhor. Sabe, olha só o que diz o texto em Atos 9, 13 e 14. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias ficou com medo, porque ele ouviu do Senhor que ele deveria ir lá e impor as mãos sobre Saulo, para que
ele voltasse a ver e que fosse batizado no Espírito Santo. Mas Saulo tinha autorização para matar os discípulos do Senhor. Mas olha essa postura de Ananias. Mesmo com medo, mesmo sem entender. E eu vou dizer mais, talvez até com ciúme no coração. Poxa, Senhor, eu estou aqui, eu já te sirvo. Por que o Senhor quer aquele lá? Por que o Senhor não usa a mim, Ananias? Mas não. Ananias, mesmo sem entender, ele foi lá e fez o que o Senhor tinha orientado. E por causa da obediência desse homem, Paulo recebeu o Espírito Santo do Senhor e se tornou um novo homem. Receba as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho para te ajudar. Enquanto acreditarmos que pessoas menores não podem nos ensinar nada, perderemos grandes porções de ensino através da humildade. Você é 1 em 1 milhão, você não é completo. Você precisa de alguém para dizer quando você erra, alguém para te ajudar. E muitas vezes nós queremos uma pessoa que achamos que está muito mais avançada espiritualmente do que nós. Mas as pessoas que o Senhor quer usar para te ensinar têm um propósito, têm um porquê. Deus sabe de todas as coisas. Por que será que queremos viver sozinhos? Não queremos ter amigos. Hoje a gente está dando valor a isso. Valor aos amigos, valor ao sair de casa, valor. Mas quando isso estava disponível, era um falando mal do outro, um querendo mal do outro, um apontando os erros do outro. Eu creio que o Senhor está usando esse tempo para nos ensinar a dar valor às pessoas que Ele tem colocado no nosso caminho. Talvez agora você vai dar muito mais valor à igreja que o Senhor plantou os seus pés para cuidar de você. E isso não é mérito nosso. Isso é para a glória do Senhor. Sabe, jovem, cresça. Avance. Como você quer estar daqui 5, 10 anos? Será que se eu te encontrar daqui 5, 10 anos, você vai estar a mesma pessoa? Com um discipulador, alguém para cuidar da sua vida. É muito provável, se você entender essa cobertura, esse cuidado de Deus, que você viva as coisas que o Senhor tem para bem distante, muito antes, porque você se tornou uma pessoa obediente e grata pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida. Saulo nem tinha se convertido direito. E o Senhor já inundou o coração dele com essas verdades. E por causa disso, ele pôde fazer em Deus tudo o que ele fez. Porque ele obedeceu e colocou debaixo da cobertura de alguém. Espero que você tenha entendido o que o Senhor está falando. Que você se levante e faça o que Ele quer. Que você receba as pessoas que Ele tem colocado no seu caminho, assim como foi com Saulo. E a terceira coisa, que você viva a sua transformação pessoal em Jesus. Como foi a sua conversão? Muitas vezes nós falamos a respeito de identidade. O que Satanás quer é nos mostrar que não somos filhos, enquanto realmente somos. E tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós já falamos aqui que o seu testemunho de vida salva pessoas. Quantas pessoas já conheceram o Senhor por causa da sua história de transformação? Gal, ninguém conheceu o Senhor. Então comece a pregar, comece a falar. Olhe para os seus amigos e fala: olha, eu te entendo, eu era como você, mas o Senhor transformou a minha vida. Não se cale diante de tudo que Deus fez na sua vida. Nós não podemos deixar de falar tudo que nós temos visto e ouvido da parte do Senhor, tudo que Ele tem feito. É o levantar após cair, o caminhar mesmo estando cego, e a humildade àqueles que não conhecemos, que irá nos tornar 1 em 1 milhão dessas pessoas que o Senhor vai usar. Você é uma dessas pessoas que vai cuidar de milhares de pessoas por causa do seu amor a Jesus. Você crê nisso, jovem? Você crê que o Senhor está te usando para uma transformação nessa cidade? Porque se você acha que você está aqui e você não está fazendo diferença nenhuma, você está no centro da vontade de Satanás. Porque é isso que Satanás quer.
Ele quer sim que você esteja numa igreja, mas que você não tenha comunhão com Deus. Porque dessa forma você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O que é estar no centro da vontade de Deus, então? É fazer aquilo que o Senhor me orienta a fazer. Discípulos, novas vidas. Gal, eu estou caído, eu pequei, eu estou desanimado, então se levante, porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. É através de você que essa cidade vai conhecer o Senhor. É por causa de você que o Senhor vai fechar as boates dessa cidade. É por causa de você que pessoas que estão mortas vão se ressuscitar. É por causa de você que pessoas que estão enfermas serão curadas. Porque você entendeu o propósito de Deus na sua vida. Não é para você entender o propósito de Deus na minha vida. Deus, nessa noite, está te chamando a entender o propósito dele na sua vida. Ele nos usa de forma diferente, graças a Deus por isso. Naquilo que eu sou muito ruim, você é muito bom. Então, juntos, nós podemos ganhar multidões para o Senhor. Não existe perfeição buscando a Cristo, existe arrependimento. Você vai cair, você vai errar, mas Jesus, ele sempre vai te chamar a se levantar, tomar uma postura, um posicionamento e seguir. A quarta e última coisa que nós vamos compartilhar, jovem. Comece e decida não parar até terminar. Talvez você começou muito bem. Você começou indo numa célula, você começou vindo até a igreja. Ou então você está começando hoje, aceitando o Senhor aí na sua casa. E muitas coisas vão acontecer para te parar. Lembra que eu falei que Deus vai usar pessoas para te empoderar e para te ajudar? Então, Satanás também vai usar pessoas para te parar, para te desanimar, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que é muito difícil. E qual que é a diferença nisso tudo? Você olhar para Jesus e não para pessoas, porque as pessoas vão errar com você. Saulo tinha acabado de ter um encontro com Deus. E pessoas que conheciam a Jesus não estavam acreditando na mudança dele. Então talvez tem pessoas que realmente não vão acreditar, mas esteja determinado, seja radical com a sua conversão a Cristo. Aquilo que você fazia, não faça mais, seja radical. Se você roubava, não roube mais. Se você se prostituía, não se prostitua mais, vá até o fim. Porque aquele que começou a obra, que está começando a obra na sua vida hoje, ele é fiel para terminar e para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Talvez você sonhou com uma coisa, mas Deus tem muito mais para você. Se posicione e decida ir até o fim. A palavra do Senhor diz que Paulo, que era Saulo, depois da mudança dele, depois do encontro que ele teve com o Senhor, ele já se levantou e foi pregar a palavra com ousadia, com coragem. O que te impede de pregar a palavra? Entenda uma coisa. Qual seria a sua reação nessa grande história? O capítulo 9, versículo 20 diz: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Qual que seria a sua reação? Você acabou de se converter. Talvez você pensaria: não, eu não posso pregar ainda. Não, eu sou um bebezinho na fé. Eu não sei nem falar direito. Mas o Senhor está te convidando porque você é um em 1 milhão que vai trazer uma multidão para Ele por causa do seu posicionamento. Seja qual tenha sido o seu passado e a velocidade que o Senhor transformou a sua vida. A melhor reação que nós podemos ter diante de uma nova vida é imediatamente espalhar o que Jesus fez. Comece e decida não parar mais. Quantas pessoas têm um encontro com o Senhor e se esquecem das promessas que o Senhor fez e novamente voltam a se afastar de Jesus?
por causa dos erros da igreja, por causa das falhas das pessoas. Elas decidem Jesus, elas querem Jesus, mas por ter sido magoadas, feridas, elas param na caminhada. Talvez você está nessa situação e o Senhor, com todo o seu amor, colocou esse link para você clicar, para você entrar, para você sentar e cultuar a Ele aí na sua casa, para te dizer que Ele te ama e Ele quer você de volta servindo a Ele. Com as falhas que você tem falhado, Ele te ama. Ele amava Saulo, Ele amou Paulo. E por causa da obediência de Paulo, milhares de pessoas se achegaram ao Senhor. Fala a verdade se essa história não é impressionante, não é linda. Será que talvez você se parece com Saulo, é um perseguidor? É muito lindo como a história começa, mas é ainda melhor e mais bonito como ela termina. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha só essa frase, essa mensagem. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É muito mais importante como você vai terminar do que como você está começando. Talvez você está começando meio torto, meio chateado, você não sabe como vai ser. Mas é muito melhor você se preocupar em como você vai terminar do que como você está começando. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Como você quer terminar? Você quer terminar do jeito que você está hoje? Afastado do Senhor? Decidindo as coisas desse mundo, um prazer momentâneo, ao invés de um prazer eterno ao lado do Senhor? Será que você está postergando essa decisão? Depois eu vou, depois eu busco, depois eu me acerto. O Senhor está te chamando nessa noite. Como você quer terminar a sua vida? Olha como ele terminou. Eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz tudo que me foi dado para fazer. Eu terminei a corrida. Ou seja, eu não parei no metade do caminho. Eu fui até o final e eu guardei a fé. E por causa da vida dele, eu e você estamos aqui para celebrar ao Senhor por tudo que ele tem feito. Você pode estar aqui ouvindo tudo isso e talvez o que mais falou ao seu coração foi justamente o fato de Cristo ter encontrado alguém tão improvável quanto Saulo era. Talvez você é esse improvável. Talvez ao invés das pessoas te ajudarem na caminhada, você encontrou uma pessoa que está desanimando você na caminhada. Mas ei, procure ajuda. O Senhor está aqui para te salvar. O Senhor, Ele está aí do seu lado para te salvar. Sabe, você pode até ser um em milhões, mas você continua sendo único para Deus. Único. Ninguém é como você, ninguém tem uma digital como a sua, ninguém adora o Senhor como você adora, ninguém escreve como você escreve, ninguém se comporta como você se comporta, porque mesmo em uma multidão, você é único para Deus. Tem algo dentro de você especial para salvar determinadas pessoas. Talvez são pessoas que eu não vou alcançar, mas por causa daquilo único que tem dentro de você, é você que vai lá alcançar aquelas pessoas para o Senhor. Se arrependa. Não existe nada que o Senhor não perdoe. Ele está de braços abertos para atender agora a sua oração. E é por causa disso que eu quero te convidar a fechar os teus olhos. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 9, 22 assim: Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando o amor que é Jesus, o Cristo. Não importa se a sua história foi frustrada, foi ruim, se você não está bem com o Senhor. Talvez você está bem com o Senhor, mas você não está debaixo, cumprindo o propósito que Ele tem para você. Você tem se esquivado, talvez, ficado com vergonha. Mas o Senhor nessa noite está trazendo o seu coração para o colo dEle.